Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me.
Ouvintes, baseados no fundamento que é dos apóstolos e dos profetas, citamos as Escrituras em 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Pois bem, os profetas ensinaram o quê? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os apóstolos ensinaram apenas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e a unidade de um só Deus, com 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Salvador ensinou somente isto? Não. É claro, ele ensinou. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Espírito Santo, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque habita convosco, era ele, e estará em vós. Isso seria no Pentecostes. E todas as Escrituras concordando entre si, apóstolos, Salvador Jesus Cristo e profetas. Por isso, somos realmente apostólicos, proféticos e pentecostais, se referindo àquele Pentecostes de Jerusalém. Bem entendido. Não que sejamos melhores do que ninguém, como Jacó não era melhor do que Esaú. Mas Deus o amou daquela forma, que ele bem o conheceu desde antes da fundação do mundo e o amou antes de um e o outro fazer bem ou mal. Amou Jacó e aborreceu a Esaú. Paulo desafia, pelo leitor, pelo ouvinte, faz Deus acepção de pessoas? Ele diz, não, ele tem misericórdia. De quem ele tem misericórdia? Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Agora, você já pensou eu ficar contra uma pessoa que Deus tem misericórdia dela? Que ele teve compaixão dela? Aí ele está contra Deus. Vamos guardar isso logo de início, porque é segurança para nós. Na verdade, você que não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo deve fazê-lo o quanto antes. Você deve ver o Pai no Filho. Busque que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E que você não vai ter 3 reis no milênio, mas sim um rei, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para tanto, nós temos que sanar um problema que foi sanado por Deus. Sanar um problema que já foi sanado por Deus, que é o pecado. A igreja tem que conviver com o pecado até o último minuto, o último segundo aqui na terra antes dela subir. Isso é assim, diz o Senhor, porque diz assim o profeta, e o bom senso cristão mostra isto. Ele sempre vai carregar aquilo, culpado no mínimo, culpado no máximo. Ele vai sempre carregar aquilo, miserável homem que sou. Quem vive não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. O Romanos 8, mas o Romanos 7 vai até lá na hora de cortar o pescoço também. Até na última cadeia de Paulo, ele foi com o Romanos 7. O maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham, diz o irmão Branham. Isso acompanhou até o último segundo. Não deixou de ser.
Mas como os malfeitos de Davi não mudou o coração que ele tinha segundo Deus, não advogando o malfeito, bem entendido. Nós queremos dizer que aquilo o acompanhou porquanto ele era homem. Vamos adiante. Um certo cristão, ele tinha uma vida muito limpa, família muito boa, ele tinha força moral. Porque tem gente que mexe com os outros sem força moral. Devia que estar agachado debaixo do banco, com vergonha, sem condição até de ser pastor, e vive acusando os outros. Pois bem, aquele cristão, ele tinha uma boa família, tinha condição moral para mexer com os outros, consertar a vida dos outros, e os irmãos estavam em dificuldade, em contenda, lá em cima, na colina. Expressão do irmão Branham. E ele disse, eu vou lá ajudar. Vou lá combater aquele espírito. Coisa mais ou menos assim. Lembrando sempre que ele tinha muita força moral. Ele tinha família. Sua esposa era aquela realmente fiel desde o princípio. Então ele tinha toda a condição. Ele não tinha problema de casamento e divórcio. Não tinha problema moral. E era um cristão, sincero. Ele não vivia falando da vida dos outros, nem para conseguir mais alguém tinha que derrubar, tinha que matar aquela pessoa primeiro. Não, ele era um cristão. Acontece que tinha que subir, e ele foi subindo a colina. De repente ele percebeu que tinha alguém ofegante. Ofegante quer dizer cansado, puxando fôlego. Ofegante, andando como que quase se aproximando dele, assim, a gente percebe. Tem gente que sofre um arrepio, né? Um arrepio. Que grande visão que ele teve. Aquilo sim, isso sim. Isso é que é a vida. Quando ele olhou, ele percebeu que se tratava exatamente de Jesus Cristo. Pelas marcas que tinha na mão e coisa assim, e ele ia carregando um grande saco nas costas. Precisa ver. E por isso ofegante. Ele disse, Senhor, o Senhor está carregando os pecados do mundo todo aí nesse saco, subindo esta colina? O Senhor respondeu, não, isso aqui são somente os seus pecados. Isso aqui não é do mundo todo, não. Se você ver do mundo todo, você não vai ter saco que caiba para carregar. Tem gente que gosta de carregar o pecado dos outros, não sabendo que já tem o suficiente, diz o profeta. Ele falou, se você não pode resolver o problema, você fica culpado daquilo. A verdade é essa. Para que lutar contra a verdade? Moral da história. Jesus ia carregando somente os pecados dele, do cristão que tinha força moral para ir lá em cima na colina ajudar os irmãos, colocar as coisas em ordem lá. Ele não ia lá para dividir. Não estava indo lá para dividir. Mas ele tinha que ir com a consciência de que Jesus estava carregando um saco de pecados dele. Irmão Branham teve experiência semelhante. Condenando aquela senhora de idade, ele teve que comer alguma coisa, entrou num bar, e lá estava um militar jogando na cata-níquel, e uma senhora de idade, com dois homens ali bebendo, fumando. Ele disse, ela podia ser minha mãe. E ele pensou assim, por que Deus não varre essa peste da terra? Ele lembrou das filhas dele e tudo mais assim. Ele condenou aquilo por dentro mesmo. Ele tinha força moral para isso. Interessante é isso, que o irmão Branham tinha força moral para fazer coisas que ele
Nunca fez. Ele disse: se eu fosse falar da vida das pessoas, haveria suicídios, crimes e coisas, porque Deus podia confiar nele a vida das pessoas, porque Deus passava a realidade para ele, não um fato unilateral, só ouvindo uma pessoa apenas. Isso é crime. É crime, é pecado. Ouvir somente uma pessoa. E quem nos constituiu, nos colocou a peruca branca aqui? Quem? Mas ele, então, foi chamado por Deus lá fora. Quando o irmão Branham, tudo que ele errava era para uma experiência para nós. Quando ele chegou lá fora, Deus mostrou para ele aquele arco-íris de sangue, e o sangue bombeando 24 horas por dia a favor dele, do irmão Branham. E ele, então, recebeu ali uma revivificação do perdão de seus pecados. E ele ficou muito satisfeito de saber que o sangue jorrava 24 horas por dia por ele. Ele ficou muito alegre. E agradeceu a Deus. Aí Deus falou para ele: pois bem, você está bem satisfeito, não é? Porque tem o sangue a seu favor e te perdoa, te protege 24 horas por dia. E você está condenando aquela pobre mulher que está lá dentro. Ela tem uma alma também, não é? Ah, ele voltou lá diferente. De repente foi policial que estava no catanico, os que estavam bebendo, ela, todo mundo de joelhos ali. E à noite ela estava na campanha e foi salva. Que diferença, não é? Quando ele chegou diante daquele casal que estava desenrolando cenas amorosas diante de um grande auditório para desmoralizá-lo. Ele já tinha sido avisado na neve que havia uma trama contra ele. Trama contra o profeta de Deus. Ou você pensa que nunca fizeram montagem de fita contra o irmão Branham? Você pensa que nunca falaram do irmão Branham? Falaram da moral dele, não? Você pensa que não? Pois eu sei que falaram, mas nunca quis nem ouvir. Mas, então, o Espírito Santo disse para aquele casal que merecia morrer de fato: faça com eles o que você quiser. Ele podia pôr as pessoas nas mãos dele. Deus podia confiar. A quem eu vou pôr minha vida nas mãos? De quem? Por isso o escritório é para isso, é um confessionário. O pastor que chega em casa e distribui o que ele ouviu das pessoas, de uma irmã, de um irmão, de uma família, ele está desqualificado. Ele está desqualificado e bem faz as pessoas não crerem mais nele. É crime também na lei revelar confissão. É crime. Então, o Espírito Santo diz: faça com eles o que você quiser. Resultado, ele diz assim: eu não sou culpado disto aí, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Eu os perdoo. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Isso pode acontecer agora na sua casa. O que aconteceu ali? A gente sente a presença de Deus, aquela atmosfera naquele mesmo instante. Quando o gozo do perdão entra no nosso coração, não propriamente como quem só eu fui ofendido. Não, o gozo do perdão oferecido. O gozo do perdão oferecido é quando você pode matar as pessoas, ter sujeiras delas, e elas te acusando e você não fazer aquilo. Porque o profeta diz: você mata o nome, matando o caráter. Aí então o que aconteceu? Aleijado andou, cego enxergou, um poder inédito naquele auditório, porque ele disse: eu os perdoo. E lá estava o casal, de cara no chão agora. Rebentou um poder tremendo naquela reunião. É o que pode acontecer, é o que tem que acontecer na casa onde o nome foi invocado, onde os profetas
falam, onde os apóstolos falam. É um plenário onde os apóstolos falam. Os apóstolos têm que falar ainda hoje. É o quíntuplo de Efésios, está aqui na Bíblia, está na mensagem. Mas quem quer falar somos nós. É a nossa opinião, é o eu acho. Eu acho. Que coisa terrível. Não compensa ouvir. Eu acho. A gente tem que dizer isto, ou ficar calado. E isto é assim, diz o Senhor. Isto é isto. Aquilo é aquilo. Pecado é pecado. Verdade é verdade. Mentira é mentira. Saúde é saúde. Doença é doença. O bom nome foi invocado sobre você. Esse bom nome é uma marca. É uma casa reservada para Deus. Seu corpo é uma casa. E essa casa é reservada para Deus. Aí sim, meu irmão, bota a cadeirinha aí dentro para o Espírito Santo dessa casa. É uma cadeira aí para o Espírito Santo agora sim, dentro da sua própria casa, na sua própria língua. Agora a coisa fica diferente. Eu preciso disto, nós precisamos disto. Nós precisamos deixar os profetas falarem, nós precisamos deixar os apóstolos falarem, nós precisamos deixar Jesus Cristo falar, o Espírito Santo falar, o assim diz o Senhor falar. E tudo isso está na mensagem do profeta de Deus para esta era. Se o bom nome não foi invocado sobre você, procure ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o Pai no Filho, porque nós estamos numa hora de unidade. O mundo jaz à porta dos cumprimentos apocalípticos. A coisa está perto, está muito perto, mais perto do que pensamos, para estarmos brigando por causa de carrinho de plástico, de automóvelzinho de plástico, de caminhãozinho de plástico, de bonequinha, como fazem as crianças. Quando era menino, falava como menino, agia como menino. Mas o que é perfeito chegou. É a mensagem, é a terceira etapa. Deixando as coisas que para trás ficam. Sigamos para o alvo que é Cristo Jesus. Deus me abençoou. E eu creio que Ele te abençoou agora. Suas lágrimas não são em vão. Sua casa está sendo inundada por aquele amor divino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dá ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação elevo a ti. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Eu entrarei em
justiça e realiza. Oh, vence o inimigo por mim. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade. Conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Oh, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Oh, derrame as tuas bênçãos